Então, a minha pergunta é a seguinte, tanto o Juca, o Milton aí pode me responder o seguinte, eu ouvi o Juca falando, acredito que isso seja um posicionamento dos outros terraplanistas e criacionistas, né, que o Juca falou que não acha que a Terra tem 6 mil anos, é uma pergunta que eu ia fazer na outra live, inclusive, e também não acha que tem os milhões ou bilhões de anos, né, no caso, a Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente, ele também não acha que tem essa idade, que é exagerada. Então, a minha pergunta é muito simples. Qual é a metodologia de datação que vocês usam para saber a idade da Terra? Só isso? Quer usar o resto do tempo, não? Eu quero dividir o meu tempo com o Milton. Tá. São 3 minutos, eu quero dividir meu tempo com o Milton. Você vai usar eu vou usar metade do meu tempo. Ok. Bota ele na tela aí, Henrique. A datações rapidinho. Bota na tela aí. Botar quem na tela? O primeiro é o Juca. Tá. Show. Vamos lá, 1 minuto e meio, vai lá. Olha, vocês usam a datação de carbono 14. O isótopo de carbono, em alguns tipos de matéria, se desassocia. É uma das datações que vocês usam. É uma, tá? Então, isso aí é um fato. Então, ele se desassocia. Então, algumas coisas podem aparentar ter milhares de anos e não ter. Também isso é uma verdade absoluta, certo? Não tem como. O que a gente usa, além da história, porque a Bíblia é um livro histórico também comprovado, certo? E você tem história de outras culturas, ok? O mundo não poderia ser tão velho. E primeiro, como é que a coisa vai vir do acaso, do nada? Isso é irracional. Eles já estão com a teoria agora que o Big Bang vem de um pum de um buraco negro. Quer dizer, a gente é resíduo... Rapidinho, ô Juca, não solta... Ele perguntou sobre a Terra. Estou falando Juca, sobre a Terra, não estou fugindo da Terra. Estou Juca, falando sobre o movimento da Terra. saber o método. Olha só, ele quer saber a metodologia de... Então, eu estou falando que a metodologia, um dos livros que a gente usa é a Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. O Big Bang. Você fugiu sobre o Big Bang, você fugiu sobre a Bíblia. Não, eu estou dizendo que a Bíblia é um livro histórico, então é uma das metodologias usadas no histórico. Volta para o tema de metodologia que você usa para a sua datação. Vamos lá, retomando aqui. Então, veja só, é lógico que a gente, por ser criacionista, a gente vai usar a Bíblia. Ele é um livro histórico comprovado, certo? Então, lá você tem datações de reinados, de rei, e é muito antigo, certo? E o outro é o seguinte, a palavra dia, em hebraico, arcaico, paleolítico, ou seja lá qual for o hebraico que você quiser usar, são longos períodos de tempo, não é literal de 24 horas. O calendário deles era baseado na Lua e no Sol, então tinha semanas a menos que o nosso. Ô, Juca, novamente, qual a metodologia? Tá? Acabei de dizer que tu é dentro da Bíblia. A Bíblia é um dos livros que a gente usa. A Bíblia é um dos livros que a gente usa. Então, nesse momento, como eu não tenho muito tempo, estou falando da Bíblia. Então, lá você vamos retomar aqui, períodos de rei. Depois eles têm a contestação ainda dentro dessas duas coisas. Tranquilo. Então, lá você tem períodos de reinado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que eu falei que não acredito em 6 mil anos, nem nesses milhares de anos? Você tem 3 dias da criação que não tem sol e lua, então não são dias literários, certo? E como a palavra dia pode ser semana, mês, anos ou eras, então você não tem como bater o martelo. 1 minuto e meio, você vai dividir com o Milton, né? Tá, vou dividir. Vamos lá. Acabou meu tempo? Bota o Milton aí, vai lá na tela aí, para 1 minuto e meio para ele, vai lá. Botou? Joga o Milton na tela aí, Henrique. Jogar o Milton. Só agarrar o Milton e jogar na tela. Milton, 1 minuto e meio para ti. 1 minuto e meio, Milton. Explica aí qual a metodologia que vocês usam para fazer a datação daquilo que vocês acreditam ser a idade da Terra. Vai lá. Aí a gente entra até numa coisa que eles já disseram antes também, né? A gente não vai simplesmente pegar e lançar uma hipótese aqui de alguma coisa, né? O Juca começou falando exatamente o correto, tá? A gente tem que falar do que a gente pode provar. E o que a gente pode provar? Daquilo que está dentro da história das civilizações, tá? Então, qualquer coisa de antes daquilo ali vai ser apenas uma hipótese, uma ideia, um pensamento, pode ser qualquer coisa. Não interessa que tipo de metodologia você acha que você vai usar para colocar aquilo ali. Durante décadas sempre falaram, né, que os fósseis têm milhões de anos, né, porque o carbono 14 disse que é aquilo ali, né? E tempos depois se provou que aquilo ali, que aquele método de datação, ele é errôneo, ele é falso, ele é mentiroso, ele não funciona, basicamente isso, né? Porque várias coisas ele pode acelerar aquilo ali, e então vai mudar com certeza aquilo ali, né? Então, quando você
coloca o teu método em cima de uma coisa falsa, né? Você já tem toda a tua história falsa, né? Então, o que a gente pode falar é até quando começou a civilização. Assim, atrás daquilo ali, simplesmente a gente não pode dizer. Como vocês falaram antes, né? A gente não tem problema de dizer antes daquilo ali, a gente não pode dizer nada qual é a idade. Tempo. Vai lá, o Henrique, bota o Alessandro aí na tela. E vocês querem fazer a contestação agora ou depois? Se o Henrique quer fazer alguma contestação agora, Henrique, se você quiser. Sim. Eu posso fazer a contestação? Não, acho que o Alessandro pode explicar depois eu falo sobre o Big Bang, se não sai do assunto. Beleza. Então eu vou dar minha resposta. Não, mas explique primeiro contestação do que, se eu falei dentro do assunto. Não foi sua contestação, foi do Jucá. Vamos lá, vai ser o Alessandro agora, né? 3 minutos, não é isso? Tá. Vai lá, Alessandro. Bom, então, né, ficou claro aqui, né, que como eles já falaram que não precisa de metodologia para provar nada, né, não precisa de metodologia, eles falaram no começo, né, acho que foi o Milton que falou, não foi o Ju, foi o Milton. Contesta aí. Tá mentindo, eu não falei isso, eu falei que vocês usam uma metodologia falsa, mentirosa, tá? Então não coloque palavras mentirosas na minha boca. Você falou sim, só voltar lá. Não, eu não falei, não. Mas deixa eu continuar aqui, por favor. Vamos lá, retomando o tempo aqui, vai lá. Bom, então é o seguinte, eles não têm metodologia, né, de datação. O que eles têm é a Bíblia, que é a crença, no caso, a crença no sentido de fé, tá? Não estou utilizando o sentido fugindo do assunto de novo, tá fugindo de novo. Não. O livro é um livro, a Bíblia é um livro. A Bíblia é considerada falando que você está misturando a Bíblia. Você está misturando a Bíblia com fé. Está fugindo do assunto. Sem interrupção, senão eu vou ter que retomar o tempo, gente. Tá, mas ninguém está usando a Bíblia aqui respondendo como livro de dentro fé. A daquilo que gente está falando da Bíblia como livro histórico e é reconhecido como livro histórico. Não. Ela não é reconhecida como livro histórico em Juca. vários momentos. Calma aí, vamos lá. Então é melhor entrar a contestação agora, senão eles vão ficar interrompendo em cima disso aí. Eu acho que o Alessandro deveria retomar o tempo, porque ele estava levando em consideração... Não, sim. Não. Isso não foi feito comigo também, não. Continua onde está. Toda vez que interromper a sua fala, eu voltei o seu tempo, voltei o tempo do Juca, tudo isso foi retomado, tá? Vamos lá. Vai lá, Alessandro. Sem interrupção, tá, gente? Depois a gente entra nessa contestação aí. Vai lá. Bom, então eles falaram, né? Primeiro fizeram uma série de confusão, primeiro começaram falando do carbono 14 para datar os fósseis, para datar a Terra. Não é assim que funciona. A gente usa o carbono 14 para datar algumas estruturas orgânicas, alguns fósseis sim podem ser datados, que vão até mais ou menos 50 mil anos, né? Não passando disso. Mas temos outros métodos de datação por decaimento radioativo, que utilizamos para datar rochas, conhecer a idade de rochas, idade de minerais que compõem as rochas. Eu não sei, talvez eles não saibam a diferença, né, entre essas coisas, mas os minerais compõem as rochas, né? Então a gente consegue saber a idade dos minerais, da formação dos minerais especificamente, e também da formação de rochas, né? E há vários métodos para isso de decaimento radioativo. Um dos métodos, então, que foi utilizado, né, para saber a idade da Terra foi o decaimento do urânio, né? O método urânio-chumbo, que foi feito lá nos anos 50, e foram datados algumas amostras do fundo marinho e também meteoritos para poder chegar a essa idade da Terra que nós temos hoje, de 4,5 bilhões de anos. Como a gente diz, é claro que a gente não tem certeza absoluta como, né, uma pessoa de fé tem. A gente tem hipóteses, e as hipóteses, nesse caso, elas são muito bem corroboradas, que mostram, sim, que a idade da Terra muito provavelmente tem essa idade. Talvez ela possa até futuramente mudar, dificilmente para menos, talvez para mais, à medida que os refinamentos, né, dos métodos de datação vão ocorrendo. Tá? E o que os nossos amigos terraplanistas têm aqui é a Bíblia, para poder falar que a Terra não tem bilhões de anos ou que tem apenas 10 mil. O que me chamou a atenção, o que o Juca disse, que ele não acredita que ela tem 6 mil anos, a Terra, mas utiliza a Bíblia, né, para falar que a idade da Terra não tem bilhões de anos ou não tem milhões de anos. Eu queria saber qual que é essa idade exata, né? Porque se você for pegar, assim como fez, né, o bispo James Ussher, né, alguns séculos atrás, não sei se eles conhecem a história do bispo, que ele tentou chegar a uma idade da Terra fazendo a soma da idade dos patriarcas, né? E aí ele que chegou a essa idade de próximo de 6 mil anos. Então eu acho meio contraditório dizer que usa a Bíblia, mas não aceitar os 6 mil anos, né? Porque foi o próprio James Ussher, um bispo, que chegou a essa idade fazendo a soma da idade dos patriarcas, tá? E, bem, eu gostaria depois que, talvez não agora, talvez não dê tempo, mas em um outro momento ele explicasse melhor essa questão da idade da Terra. Qual é a idade da Terra de acordo com a Bíblia, se não é 6 mil anos, né?
passo minha palavra. Tá, vai lá, ô Henrique, você tem mais ou menos aí uns 33 segundos. Bota você na tela aí, Henrique. 1, 2, 3, valendo. Eu acho que o Alessandro demonstrou claramente que eles não possuem metodologia nenhuma. Olha, se parece com uma cabeça gigante, logo é uma cabeça gigante. Se parece com uma trozoba gigante, logo é uma trozoba gigante. Se parece com um cocô, é um cocô. Pronto, é pareidolia pura e mais nada. Não tem metodologia, não tem análise científica, não tem matemática, não tem nada. É achismo com fonte tirado da onde o sol não bate. Mais nada que isso. Tem mais o que fazer. Show. Agora os últimos 2 minutos aí vai ser seu ou do Milton, Juca? Fala aí, ô Juca, tava mudo. Só joga na faltou aqui a contestação, Antônio. Faltou a contestação do Big Bang. 1 minuto para mim, 1 minuto para o Milton. Mas Tá, joga, vamos lá. passa. Bota aí na tela aí, ô Henrique. Esquece a contestação, vai. Tá. Bota ele na tela aí, vai. Já valendo meu 1 minuto, pode falar. 1, 2, 3 e 1 minuto valendo. Tá. É muito fácil falar isso, né? Quando o cara tem, tipo, cabeça de vento, é muito fácil. Se você vê uma pedra que tem o espiráculo da baleia no local certo, na posição superior, a parte frontal é mais larga, a de trás é menor, a pele é lisa, como a de uma baleia, e o cara dizer que isso é pareidolia, porque o cara, sinceridade, a mente dele vem daquela região, né? O cérebro está na região e nunca pega sol, só pode ser. Porque você está vendo ali, se não tivesse o espiráculo, as duas pedras têm o espiráculo da baleia, que é justamente o buraco onde a baleia faz o esguincho, as duas. Isso é impossível, uma probabilidade dessa ao acaso. As duas têm na posição certa. Quer dizer, eu que sou burro, eu que estou vendo aqui dali, tem um formato de uma baleia, que tem um espiráculo, e os caras que vêm com história, com lorotas, de datações que não podem comprovar, porque é falho, aí, não existe gigante, porque a pedra tem os dois espiráculos no local certo. Então, deu tempo não aí, é deu uma 1 minuto. Vamos passar para o Milton agora. Eu pedi contestação ali, porque ele falou uma coisa errada. Ele falou que a baleia tem a pele lisa, né? A baleia também tem a pele rugosa, inclusive embaixo da boca da baleia tem a pele rugosa, e tem várias outras coisas. Foi que eu coisas. falei, quando eu mostrei lá, eu falei que de baixo tinha a pele rugosa. Porra, o cara nem escuta o que eu falei. Tá bom, vamos lá, vamos retomar aqui o tempo aqui. Vai lá, ô Milton, 1 minuto. Pois é. Ele começou falando uma coisa errada, dizendo que eu disse outras coisas, tá? Mas olha só, eu prefiro não usar metodologia, tá? Que seja mentirosa, tá? Porque a partir do momento... Eu cresci ouvindo... Olha só, eu não sou criança não, tá? Eu já tenho uma boa idade. Eu cresci ouvindo os falsos cientistas dizendo que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, porque os fósseis, a estimativa de idade deles foi datada em cima de carbono 14, e daí agora ele vem querer dizer que, não, mas não é assim não, né? Não é assim porque agora que mudaram, né? Mas interessante que há dezenas de anos atrás, eles falavam isso, falavam nos 4,5 bilhões de anos, e hoje supostamente usam outros métodos, tá? Com outros materiais, mas a idade continua a mesma. Ué, então os antigos estavam certos. Que história é essa? Isso é uma falsificação de dados, né? Querer dizer que aquilo ali estava errado, né? Mas já deu, Milton. Eles vão querer fazer a contestação sobre essa informação. Eu acho que o Alessandro pode falar de novo sobre o carbono 14, que não é a datação, não é feita pelo carbono 14. Mas como é que você vai contestar isso? Isso foi contado na história, isso foi ensinado para nós desde nós pequenos. O que você quer contestar disso? Nenhum cientista falou que a datação da Terra é por carbono 14. Perfeito, Henrique. Ninguém falou isso. Sabe, na verdade, quem está falando é você. Talvez porque você não tem o conhecimento. Não. Aí eu contesto a mentira que você está dizendo. Você está falando. Rapidinho. Vai lá, Alessandro. Nenhum cientista disse que a Terra foi datada com carbono 14. Isso nunca foi dito. Eu desafio Isso é mentira! Você está mentindo descaradamente. Eu desafio você a mostrar um livro ou muitos períodos paleolíticos da Terra e animais fossilizados são usados para... Isso não é datar a Terra. Estou falando da idade da Terra como um todo. É datar períodos bilhões e meio de anos. Deixa a cidade é fantasiosa, cara. Estou falando de datação da Terra. Isso aí é a história da carochinha para criança grande. Não. O Antônio, ele está roubando ali, cara. O Juca, o que eles estão falando, cara, é sobre datação da Terra, tá?
datação da Terra não é usada do carbono 14, tá? Olha, não é entende uma O coisa, carbono se é 14 ele tem usado uma datação para dar um período específico. O Juca, Para o carbono datar 14 tem uma fósseis. meia-vida de menos de 50 mil anos, tá? Então não serve para datar a Terra, tá? Antônio, Então vamos retomar aqui agora. Pode concluir, Alessandro. Não, é só para concluir, 30 segundos eu concluo. Então, isso nunca foi dito por nenhum cientista. São vários métodos de decaimento radioativo, tem o mesmo princípio, tá, do carbono 14, mas não é o método. Carbono 14, como eu expliquei, o pessoal não prestou atenção, é até 50 mil anos no máximo, às vezes 60 ou 70 no máximo, tá? Então a gente data o quê? Algumas estruturas orgânicas ou que preservou alguma matéria orgânica, algum colágeno, por exemplo, como ossos, tá? E nesse caso, podemos incluir alguns fósseis que são mais recentes, né? Que tem menos do que 50 mil anos para datar com o carbono 14. Então é nesse sentido que eu estou perguntando, e eu estou falando da idade da Terra. O carbono 14 nunca foi usado para datar a Terra como um todo. Show.